Olá, você telespectator que tá assistindo ou tá ouvindo esse podcast / vídeo. O tema do papo de hoje é um assunto que eu recebi aí que quase 600 likes no Twitter, porque eu avisei que eu ia fazer esse vídeo. Eu achei que esse vídeo poderia ser interessante pra matar a curiosidade de algumas pessoas que vivem mandando perguntas no Twitter, inclusive, e no Instagram também, e eu não consigo responder porque é a mesma pergunta sempre. Inclusive, se você é curioso pra saber como que eu parei aqui nos Estados Unidos e como eu cheguei na minha carreira, já tem um vídeo aqui no meu canal, que eu vou deixar linkado aqui, na verdade, contando como eu vim para aqui também e como que foi a minha decisão de entrar na área. E aí, nesse vídeo, eu vou ler as perguntas que eu recebi aqui nesse tweet e eu também vou contar depois, no final, quando eu terminar de responder essas perguntas aqui, como que foi a minha trajetória aqui, já estando aqui nos Estados Unidos. Como eu citei, tem um vídeo já contando como eu vim para aqui, e nele eu conto a minha primeira experiência como DBA aqui, mas eu vou aprofundar mais um pouquinho, vou contar algumas coisas que eu passei, qual foi a minha experiência, e também dar algumas dicas pra vocês sobre troca de carreira, porque esse é o momento, né? Eu vou comentar com vocês algumas coisas que eu estou fazendo, que eu vou entrar aqui agora, eu vou comentar sobre esse novo trabalho que eu tenho. Só passar essa parte das perguntas aqui que vocês vão ter uma noção das minhas furadas aqui na gringa. Bom, uma das primeiras perguntas que eu recebi aqui, na versão 2, que dá pra matar elas em uma só. Eu acho que deve ter mais algumas perguntas aqui, até que eu acho que eu vou responder em uma só, mas eu vou passar aqui pra vocês terem uma noção. Então, a primeira foi da Laís. E ela perguntou: eu gostaria de saber se você sentiu uma diferença cultural grande no ambiente de trabalho. Nível de cobrança diferente, forma de abordagem mais formal, forma de pensar das pessoas com relação ao trabalho. Trabalho é mais importante que vida pessoal? E aí o Carlos Alonso perguntou também: poderia falar como é trabalhar com equipes daqui do Brasil e de fora? O que é mais evidente e culturalmente, o que poderia atrapalhar ou ajudar? Bom, eu acho que quem mora aqui vai concordar comigo que a ideologia americana é a de que o trabalho dignifica o homem. Literalmente é isso que eles pensam. Então, trabalhar mais do que o devido é visto como algo nobre. Eu já venho de uma geração e até mesmo de um pensamento assim isolado, que provavelmente pessoas devem concordar comigo, que trabalho dignifica porra nenhuma. Trabalho em excesso acaba com a sua mente. Isso que deveria ser levado em consideração. Então aqui o capitalismo impera de uma maneira que vocês não têm noção. Aqui é tudo a cultura do consumo. Então as pessoas, para bancar um tipo de vida, ou até mesmo para sobreviver, porque o salário mínimo aqui é de 7 ponto alguma coisa em dólares por hora, o que não é nada, e tem muita gente que tá em família aqui, que o household é de tipo 30 mil por ano, e a pessoa tem 2 bocas para alimentar dentro de uma casa. É normal você ver pessoas que trabalham 3 trabalhos, não tira dias de folga há anos. Então aqui você vê muito isso. Se essa é o tipo de ideologia e de cultura de vida que eu queria pra mim, com toda certeza não. Se eu escolher estar aqui, sim, eu tive a escolha. Eu poderia ter falado não, poderia ter ido embora pro Brasil. Então eu já meio que me acostumei com isso. Se é o ideal pra minha saúde mental, com certeza não. Esse é um dos motivos de eu não ficar tanto tempo em trabalho. Porque eu vou lá, experimento, colaboro, contribuo, né, com o meu trabalho, mas eu estou vendo que eu não estou recebendo nada além do salário, sendo que eu estou fazendo mais do que eu estou sendo paga para fazer, não é uma empresa interessante para eu trabalhar, fazer outras pessoas ficarem ricas às minhas custas, às horas da minha vida. Então aqui é normal você ver empresa que não dá férias para os funcionários. Você pode tirar férias, mas eles não vão te pagar por isso. Os benefícios das empresas também é algo que muita gente leva em consideração. Então muitas pessoas se mantêm em trabalhos hostis, né, em ambientes tóxicos, porque muitas empresas não dão o mesmo tipo de benefício que aquela empresa. Então tem muita gente que fica anos numa empresa, se acabando de trabalhar, infeliz até o último, porque tá pensando na aposentadoria, tá pensando ali se a empresa tem essa opção, né, de te dar uma pensão depois de tantos anos colaborando, que aquilo ali é a recompensa de todas. Daí eu fico pensando comigo mesmo, com os meus botões. Quando eu chegar nos meus 60 anos, eu ainda quero ter saúde. Se eu continuar trabalhando em lugares assim, quando eu chegar nessa fase, se eu chegar nessa época, eu vou estar desgastada, tão desgastada que eu não vou ter nem aproveitado a vida. Nada. Ambientes de trabalho que não te dão nem a opção de você tirar férias, porque você merece tirar férias. E quando você tira, você, fica com medo de tirar férias, porque você acha que vai perder seu trabalho, ou porque você tá mostrando que você não é produtivo, porque
porque tirar férias pra alguns lugares é realmente, assim, algo absurdo. Eu já vi pessoas que tiveram que tretar por férias, de implorar, tipo, posso tirar férias? Já aconteceu no Brasil também, de eu ter que me abdicar de dias de férias porque eu não conseguia tirar férias, porque sempre eu tinha que cobrir alguém. Já aconteceu isso no Brasil, aqui também acontece muito frequentemente. Então por isso que quando eu tiro férias, eu tento aproveitar o máximo possível, fazer um monte de coisa, então eu nunca acabo descansando. Pô, eu estou numa semana, primeira vez na minha vida, acho que em muito tempo, que eu estou tirando férias mesmo do trabalho pra descansar. Porque normalmente eu vou tentar fazer alguma coisa que eu não consigo fazer no dia a dia, né? Porque é trabalhando demais. Eu, particularmente, não acho isso uma ideologia ideal pra se viver pra mim, no meu caso. Mas é bem assim, pessoas americanas são bem fechadas. Eu não vou ser tão generalista, porque pode ser também a região que eu moro, dependendo das pessoas com que eu trabalhando. Também tem o fato de que eu não trabalho só com pessoas que moram na mesma região que eu. Tem pessoas que moram em outros lugares. Então, uma coisa que eu vejo muito acontecendo em empresas é que, principalmente americanas, tá mudando isso com o tempo, porque a tendência é ter mais pessoas jovens entrando na área, mas a maioria das empresas que eu trabalhei, eu não sei se é por conta do que eu faço, que não tem tanta gente jovem que tem interesse em trabalhar nisso. É muito raro encontrar gente jovem. Nesse trabalho que eu estou agora, né, que eu acabei de sair, primeira vez que eu trabalho com uma pessoa da minha idade, que é DBA, né? Na verdade, ela é júnior ainda. É uma área específica que não tem tanta gente jovem. Então, a maioria das pessoas que eu trabalho comigo é coisa de, tipo, 50, 60 anos. E eles têm um pensamento diferente. A visão deles é que nós somos todos só um objeto para ser usado pela empresa. É recurso apenas. A gente não é humano. A gente não tem sentimentos e foda-se se você tem eles ou não. Então eu trabalhei com muita gente assim, grossa, ríspida, que grita com vocês. Eu vou falar mais a respeito sobre isso mais pra frente. É uma pressão muito absurda. Tipo, as pessoas não se preocupam mesmo se você tá passando por algum problema na sua vida pessoal. Ninguém tem a empatia de se colocar no seu lugar se você tá doente, precisa faltar. Eu vou contar mais pra frente sobre isso aí, mas, tipo, de sofrer humilhação por pedir pra trabalhar de casa porque eu estava doente. Tava doente não, eu estava me sentindo mal. É bem diferente. Mas eu já trabalhei em empresa também no Brasil que era um saco você pedir, tipo, você tá doente, você tem que trabalhar doente, porque senão você vê gente com cara feia, reclamando porque você não tem o direito de ficar doente. Já aconteceu isso já no Brasil. Eu sinto falta mais do pouco do calor humano que tinha. A primeira empresa que eu trabalhei aqui era um pouco mais assim, o pessoal já tinha uma cultura diferente na empresa, de acolher mais e tal, tava mudando. Ainda tinha muita gente de cabeça de dinossauro, que não sabia mesmo lidar com pessoas, mas aí é questão do RH, como eu falei, que contrata, adora contratar pessoas 100% técnicas, porque tem 20 mil anos de experiência daquilo ali, 0% de skills, bota essa pessoa como manager, como supervisor das outras pessoas, e aí a equipe vai à falência, porque ninguém aguenta trabalhar com uma pessoa que não tem empatia de se preocupar, tipo, se você tá bem. Eu não sei vocês, mas eu uso o meu cérebro pra trabalhar. Eu tenho que raciocinar sobre as coisas. E quando eu não tô bem, eu não consigo trabalhar bem. Então, é uma falha no meu sistema, entendeu? Se é pra comparar com uma máquina, tipo, eu tenho que ter manutenção. E qual que é a manutenção? É o descanso, é ficar um pouco livre dessa pressão horrorosa que tem. É mais ou menos isso que é, pelo menos das minhas experiências. É muita pressão, são pessoas completamente grossas que até que vão gritar com você. Eu não costumo rebater pessoas que gritam comigo, porque eu não acho que você resolve nada gritando um com o outro. Parece duas pessoas loucas berrando uma com a outra. E eu também sou da política de que se me tratou mal uma vez, então não merece a minha ajuda com nada, né? Mas eu vou comentar sobre isso mais pra frente. Então é por isso que eu procuro outras vagas de trabalho, sim. E tô sempre mudando de emprego, porque eu quero achar uma empresa que eu me sinta confortável, porque eu não quero mais só dar as minhas horas de vida pra fazer alguém lá em cima rico. Eu quero sentir que eu tenho um propósito ali também. Eu sei que muita gente só vai lá e trabalha, faz sua parte e já era, concordo. É apenas um trabalho, você não precisa ter extra nem nada. Eu gostaria de ser tratado melhor nas empresas que eu trabalho. Então é por isso que eu não fico. Se eu tô vendo que é um ambiente hostil, um ambiente que tá me fazendo mal mentalmente, eu não vou desperdiçar o tanto de dinheiro e tempo que eu tive todos esses anos fazendo terapia pra me tornar uma pessoa menos ansiosa, menos estressada, pra ir lá e estragar todo o trabalho que eu tive numa empresa que vai me desgastar mentalmente. O nosso trabalho já é algo complexo, já é algo estressante, que tipo, é nervous wracking. Precisa ter essa carga extra de se sentir mal de trabalhar com esse tipo de pessoa? Não, porque o nosso trabalho já é estressante por si só. O que eu sinto falta disso é trabalhar com pessoas mais humanas e menos técnicas. Dá pra você ser desse jeito
E mesmo assim, né, ser excelente no que você faz. Você não precisa mostrar que você tem uma mão de ferro ou que você é um ursinho carinhoso. Mas só do fato de ter empatia, entender que as pessoas podem ficar doentes ou podem adoecer mentalmente e que as pessoas merecem descanso, deveriam tirar descanso e que é importante ter uma comunicação saudável dentro da empresa sem se sentir que tá sofrendo retaliação, eu acho que não tem ambiente melhor pra trabalhar do que esse. Mas isso aí é um problema não só aqui nos Estados Unidos. Isso aí já tive esse mesmo problema em outras empresas, onde colocam pessoas em cargos acima de outras pessoas pra lidar com pessoas, mas não tem talento nenhum pra lidar com pessoas. E é normal, tem pessoas que realmente não nasceram pra lidar com pessoas. E tem pessoas como eu que nasceram realmente pra lidar com pessoas, que tem paciência, que tem a empatia, que tem a inteligência emocional de saber que você não tá lidando com uma máquina. Por trás da máquina tem uma pessoa. Então aqui o Francisco Teixeira perguntou: como eles avaliam a proficiência no inglês? Eu estou falando da experiência que eu tive com uma pessoa que tem permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos. Mesmo você tendo permissão de trabalho, não quer dizer que seu inglês seja perfeito. Só que na minha experiência, eu nunca me pediram teste de proficiência, por exemplo, o TOEFL. A única coisa que eu sei que pede é quando você vai fazer vestibular, quem tá na faculdade, eles precisam medir o seu nível do inglês pra saber se você vai entender o que você tá fazendo. No trabalho, tecnicamente, é a mesma coisa. Você precisa entender o que as pessoas estão falando, entender o que as pessoas necessitam pra poder trabalhar pra elas, né? Então eu acho que a maneira que eles medem a sua proficiência em inglês é na hora da entrevista. É nos e-mails que você troca com os recrutadores. Isso daí é o nível. Mas, pra ser bem sincera, o meu inglês ele não é fluente 100%, porque eu não sei todas as palavras existentes no vocabulário em inglês e muito menos americano, tipo gírias, dialetos, expressões, tem muita coisa que eu não sei. Então eu não falo que eu sou fluente nativo, porque eu não sou ainda. Em 6 anos você não consegue ainda saber tudo isso. Você vai ter uma proficiência muito boa. Tem muita coisa que eu acho que eu sei, mas na verdade eu inventei aquela palavra na minha cabeça achando que aquilo ali era inglês, mas na verdade foi uma loucura minha. E aí às vezes as pessoas não entendem o que eu tô falando. E vice-versa também. Tem muitas vezes que eu mesma não sabia o que a pessoa tava falando. Mas aí é você se fazer entender e ser proativo também, falar: olha, me desculpa, mas eu não entendi o que você quis dizer, você poderia reformular o que você disse? Nas entrevistas, se você demonstrar que você é uma pessoa comunicativa e realmente você esbanjar seu vocabulário, não só ficar tipo no yes, no, falar mesmo, sabe? Eles vão revirar o olho de tédio pra você. Mas é aí que você prova que seu inglês é bom. Se alguém perguntou alguma coisa que, tipo, a resposta poderia ser em 2 palavras, fala um pouco a mais. Eu sou uma tagarela nas entrevistas e eu falo mesmo, porque essa é a minha personalidade e é o momento que eu tenho pra provar que o meu inglês é o suficiente pra gente se comunicar, que não vai ter nenhum problema com isso. E se tiver, eles já sabem que você não é americano. É uma das primeiras coisas que eu já aviso quando eu vou trabalhar, né? E até quando você vai aplicar a vaga de trabalho, eles perguntam pra você se você é daqui mesmo ou se você é de fora. E uma das coisas importantes também é se você tem a permissão de trabalho, porque sem isso, a sua vida complica 1000 vezes pra conseguir um emprego e morar aqui. Eu acho que você já passa um teste de proficiência quando você tá fazendo a entrevista. Homens se apossaram ou surfaram às custas do teu trabalho, se sente reconhecida, prestigiada pelas coisas que faz no teu trabalho. Eu já sofri muito disso, de me acabar de trabalhar em conjunto, não só sozinha, mas fazendo coisa em conjunto e tendo que fazer coisas a mais. E aí, no final das contas, quem recebe elogio... Mas assim, não só no meu trabalho. Isso já aconteceu em muitas coisas. E no trabalho não ia ser diferente. Já tive meu trabalho roubado até nos meus posts já. Não só por homens, mas por mulheres também, que tomaram os créditos por mim e tiveram mais visibilidade do que eu. E no final das contas, o meu brilho e meu trabalho foi ofuscado por essas pessoas. Então, é frustrante, sim, ser mulher às vezes, mas ao mesmo tempo é frustrante ser uma pessoa que se dedica às coisas e tem pessoas filhas da mãe que tiram proveito do seu trabalho. E aí depois você tem que ouvir gente falando que você não faz nada, que você é uma farsa, que você mente as coisas que você faz. Então eu já passei por isso sim. E aí tem aqui a pergunta do Bruno Vinícius. Queria saber mais sobre o inglês em si, né? Mais uma pergunta de inglês. Como foi a adaptação? Se você já foi para os Estados Unidos em um nível que te deixou confortável ou não. Quando eu vim pra cá a primeira vez pra visitar, o meu inglês era muito básico. Já falei sobre inglês aqui no canal, mas vou dar uma prévia. Aprendi inglês lendo dicionário, tecnicamente. Eu fiz um cursinho super básico quando eu tinha uns 13, 14 anos, lá na Microlins, que você não aprende nada que você não aprendeu no ensino médio, que é tecnicamente nada. Aprendi lendo dicionário, aprendi assistindo MTV muito e vendo clipes de música e vendo a tradução sempre com closed caption on. Eu adorava ler as lyrics das músicas, as letras de música traduzidas. E também tentava ler inglês
pegava um livro totalmente em inglês, botava o dicionário do lado, ou o Google Tradutor, saia traduzindo, tentando aprender dessa maneira. O mais importante de tudo, tentando me comunicar. Saía adicionando os gringos tudo, postava tudo em inglês mesmo. Já até tive amiga, tipo, metendo pau em mim porque eu escrevia tudo em inglês nas redes sociais. Essa era a minha maneira de estudar. E aí eu atraía pessoas de fora, porque vi que eu tava escrevendo inglês e essas pessoas tinham interesse em conversar comigo e eu comecei a conversar com elas. E com isso eu aprendi muita coisa. Então o inglês de conversação a nível leitura, escrita, era muito bom. Agora, quando eu vim pra cá, a fala e a escuta já era uma coisa assim bem básica, então eu catava muito milho. Mas eu deslanchei muito rápido, porque quanto mais você escuta as pessoas, é o mesmo conceito do machine learning. Quanto mais você taca coisa ali pra máquina aprender, mais exemplo, dado, mais inteligente essa máquina vai ficar. O conceito é completamente baseado no nosso cérebro. Quanto mais você pratica alguma coisa, qualquer coisa que você quer fazer, qualquer merda que você quer fazer na sua vida, você vai começar ruim, muito ruim. E aí, quanto mais você pratica, quanto mais você lê a respeito, quanto mais você ouve a respeito, quanto mais você pratica, tenta, melhor você fica. Eu comecei a falar sozinha, comecei, em vez de pensar em português, eu comecei a tentar pensar em inglês. E isso pra mim já virou coisa normal, tanto que a maioria das vezes eu penso mais em inglês, até sonho em inglês, do que em português. Quando eu cheguei aqui, era bem básico, mas eu conseguia me comunicar muito bem. Eu ia perguntando, eu aprendi as frases cruciais, que era tipo, how do you call this thing? Aí eu ia apontar isso daqui, né? Water bottle. Então, how do you call this thing? What is the name of this thing? Oh, gummies, like vitamin gums, etc, etc. Então você vai aprendendo sendo curioso. Quando você mora em outro país, se você não tem um inglês já avançado, você se torna uma criança. Primeiro porque você vai ter que aprender as palavras do zero, as gírias, vai tentar entender o que as pessoas estão falando, pra captar até o senso. E aí você utiliza de outras ferramentas, de outras coisas úteis também, que é a linguagem corporal, expressão facial, a gesticulação das pessoas. E nisso você aprende a se comunicar em um outro som, né? Que um idioma nada mais é que um monte de som, palavras e letras associadas com coisas que têm significados, aí você memoriza na sua cabeça. Não é um bicho de 7 cabeças você aprender inglês. É tranquilo. E eu que tenho déficit de atenção e que levo muito tempo para aprender as coisas, às vezes, inglês foi uma das coisas mais tranquilas que eu tive pra aprender. E eu aprendi sem esforço nenhum. Literalmente brincando, testando, praticando, e não tendo vergonha mesmo de errar. Que é uma coisa que brasileiro tem muito. O brasileiro adora pegar e meter o pau, falar, zoar mesmo, aloprar de qualquer coisinha que outra pessoa fala, qualquer errinho, qualquer coisinha que você faz, qualquer desleixo que você tem, alguém vai estar prestando atenção pra usar aquilo ali pra fazer deboche de você. E o inglês não seria diferente. Então tem muita gente que tem vergonha de praticar ou de falar, até inglês na frente de outros brasileiros, porque tem medo do julgamento. Eu já tô nem aí, porque ninguém nasce sabendo nada. Nem o português a gente nasce sabendo. Nem o meu português é maravilhoso. Às vezes eu não sei falar algumas palavras em português, porque quando eu vim pra cá eu tinha meus 24, quase 25 anos. Naquela época ali, até antes, eu ainda era uma criança, meu cérebro não estava desenvolvido 100%. Então tem muita coisa que eu só vim aprender mesmo sobre a vida, sobre até português e tudo mais, palavras que eu nunca usei na minha vida, quando eu tava aqui. Então tem muita coisa que eu nem sei falar em português, porque eu aprendi a expressão, ou até a palavra, ou sei lá o que, aqui. Então às vezes vira e mexe, eu tô aqui tipo, ai, como que fala isso em português? Meu Deus, eu tenho que procurar pra saber qual que é o equivalente em português. Se nem o português a gente já nasce sabendo, por que a gente vai se sentir mal de estar aprendendo um outro idioma, um segundo idioma? Então isso é uma besteira que eu vejo que muito brasileiro adora criticar os outros e se achar superior só porque sabe uma merdinha a mais que o outro. E elitismo total, né? Vamos pra próxima pergunta. Aqui, o Lucas. Idade, família, conhece algum case de sucesso? Por exemplo, casado, tenho 43 anos e 2 filhas. Na Europa, né, o leste europeu, eu já tive proposta, sem problema. Mas como é nos Estados Unidos hoje? Esse negócio de idade, eu já falei milhões de vezes que não é problema na nossa área. Já trabalhei com gente de tudo quanto que é idade. Gente mais nova do que eu, gente muito mais velha do que eu. E isso continua prevalecendo. Eu acho que o problema em si, na verdade, é o quão atualizado você é pro mercado. Porque tem muita gente que já tá no mercado aí, que tem 40, 60, 50 anos, que não se atualiza, porque já trabalhou a vida inteira com algo que já tá legado, e aí não se preocupa em tentar se atualizar, né? Isso é um problema, por exemplo, do meu pai. Agora que meu pai tá lá quase 50, eu acho, ele vai fazer uma segunda pós, que a pós que ele fez foi em 2008, já é algo completamente desatualizado. E aí ele quer se focar em uma outra área que tá emergente, que é a área de cloud. Então isso é um exemplo que você deve seguir, de se atualizar, ver o que o mercado tá precisando e se
acomodar a ele. Porque se você ficar só prendido a uma tecnologia, essa tecnologia vai morrer, infelizmente. Pode até ter empresa que vai trabalhar com isso, mas pode ser que você não tenha o salário desejado e pode ser que o ambiente da empresa nem tenha tantas opções para escolher. Então, quanto mais atualizado você tá no mercado, maiores são as opções. Você não vai se preocupar em ficar sem emprego, porque se você não gosta do ambiente que você está trabalhando, você pode trocar. Com família, por exemplo, eu já vi pessoas que conseguiram um trabalho, visto de trabalho. É muito raro conseguir isso daí. Geralmente, quando eu vejo, são pessoas que trabalham para empresas multinacionais que estão no Brasil e acabam recebendo uma proposta de vir para cá e a empresa vai patrocinar seu visto. Então, infelizmente, me parte o coração falar isso. Toda vez que eu falo isso, tipo, eu fico assim mal, porque eu sei que as pessoas acreditam que vir pra cá é a coisa mais fácil do mundo. Só que eu acho que é mais fácil trabalhar pra uma empresa americana estando no Brasil do que vir pra cá, porque é extremamente burocrático. Eles não gostam de trazer pessoas pra cá e fazem isso a experiência mais burocrática do mundo. Então, as empresas normalmente preferem pessoas que são americanas ou que tenham permissão de trabalho já, porque pra eles conseguir patrocinar o visto de alguém, essa pessoa tem que ter habilidades especiais, tem que ter um currículo extremamente extenso para poder provar pro governo que essa pessoa é o worth it dessa vaga e que não tem ninguém capacitado para poder cobrir essa vaga, que eles já estiveram procurando há muito tempo, já ofertaram essa vaga para pessoas de outros lugares remotamente. Por exemplo, trabalhando remotamente agora, tá mais difícil ainda vir para cá para os Estados Unidos. E é por isso que eu falo para as pessoas, não mantenha esse pensamento fechado que os Estados Unidos é a única solução para sair do Brasil, porque não é, porque eu acho que é a última escolha, na verdade. O meu caso foi completamente diferente de muitas pessoas. Eu vim para cá porque eu tive um relacionamento, como eu já expliquei no outro vídeo, eu não vou falar a respeito disso, porque já me encheu o saco de falar disso. Então, a minha experiência é diferente da experiência que você provavelmente vai ter. Eu acho que tem outros países que têm uma ideologia de vida e uma cultura melhor para se viver do que os Estados Unidos nesse sentido. Agora, se você tem a oportunidade de vir para cá, com toda certeza eu vou falar pra você vir. Se uma empresa te oferecendo trabalho, ou se uma empresa quer transferir você, ou você teve um relacionamento com alguém, o que acontecer com você e você teve a chance de vir pra cá, sim, é um lugar ótimo pra você estabelecer financeiramente. Se você tá nessa área, principalmente, vão ter muitas oportunidades. É um ambiente completamente diferente de tudo que você tá acostumado, tem que estar com o inglês afiado. Então, assim, adaptação, eu acho que uma família vir pros Estados Unidos, dependendo da área que você vai morar, né? Mais cidade grande, mais caro fica, mais perigoso fica também, nível de segurança baixa mais. Quanto menor a cidade, mais pacata, mais baixo é o custo de vida, mais tranquilo e mais seguro é. Então, pra vir como família, é uma ótima se você tem a chance. Fora que as escolas públicas aqui são excelentes, de verdade mesmo. Dependendo também do bairro também, tem algumas escolas que são meio assim. Mas tudo depende também da gentrificação que tem do bairro, né? Quanto mais gente rica e branca ali, melhores são as escolas e também maiores são as taxas que o bairro cobra pra poder manter esse padrão de qualidade do ensino ali. Quem tem família, por exemplo, eu um dia tiver filho, eu vou me preocupar em morar em um bairro que tem uma escola, um distrito, né, de escola que é bom. Então, você tem a chance de pesquisar essas coisas aqui. E idade, esquece disso. Não tem nada a ver idade. E eu sei que todo mundo tem esse medo de falar, ai, porque tem um monte de jovem que as empresas estão querendo procurar, estão colhendo esses jovens que querem mais os jovens. Gente, pra começo de conversa, esses jovens que vocês estão falando, é óbvio que uma empresa vai ver uma opção de guardar dinheiro, eles vão optar por isso daí. Então, se tem uma pessoa que tem mais experiência, muito mais experiência, tá pedindo um salário muito grande, com uma pessoa que tem o conhecimento praticamente igual, só não tem experiência, que vai cobrar, né, vai aceitar, na verdade, nem cobrar, vai aceitar um salário menor do que esse sênior, por exemplo, se eles veem que tem uma opção melhor de treinar essa pessoa e que a curva de aprendizagem dessa pessoa vai ser curta, óbvio que eles vão tender pra essas pessoas. Isso não quer dizer que é um problema com idade. Isso pode ser uma pessoa de qualquer idade, pode ser uma pessoa que tá trocando de área e que tá disposto, que pode receber menos pra poder entrar, ingressar na área. Essa pessoa vai optar por esse trabalho e essa pessoa pode ter 40 anos, pode ter 43 anos. Então a idade em si não é o problema, não é mesmo? A gente não tá numa carreira de moda ou jogador de futebol, por exemplo. Porque, como eu falei, eu já trabalhei em ambientes diversificados com gente de tudo quanto que é idade. Então, tem muita empresa que opta muito mais pelo tempo de experiência do que outras coisas em si. Então, vai ter vaga de trabalho pra quem uma idade, tipo, avançada, com bastante tempo de mercado, vai ter vaga pra eles. E para as pessoas que estão entrando na área também, né, que tem já os seus 40, 50 anos, vai ter vaga pra eles também. Só que no começo é igual pra todo mundo. Tem muita gente que começa, muita gente não, praticamente todo mundo começa
começa na área ganhando nada. A não ser que você tenha um colega dentro da empresa ou alguém da sua família é dono da empresa que vai te pagar a mais do que você deveria estar recebendo pelo pouco de conhecimento que você tem. Acontece. Canso de receber esse tipo de pergunta, mas por eu já ter esse conhecimento até pela própria comunidade que eu tenho na internet, eu vejo gente diversificada de tudo quanto que é idade. Então você vê que a idade não é o problema mesmo. Alguma habilidade que os Estados Unidos valoriza por você ser brasileiro, tipo comunicação, gambiarra ou nada a ver. Ao meu ver, americano tá cagando e andando pra gente, pra qualquer outra pessoa. Eles veem você como um recurso. Por exemplo, isso que a gente tá vendo agora, de ter um boom nas empresas americanas contratando gente do Brasil, por exemplo, é exatamente por isso. Se você tá cobrando abaixo do mercado e você tem a capacidade de exercer esse trabalho, e mesmo assim, pra você ainda tá bom, né, porque vai ganhar em dólar, eles vão te contratar. Conheço muita gente nesses últimos 2 anos, principalmente com a pandemia, é brasileiro, tá no Brasil e conseguiu vaga aqui fora. Não só aqui nos Estados Unidos, não vou exagerar que é só nos Estados Unidos, é fora do Brasil. Empresa europeia, empresa americana. Tô vendo isso acontecendo, porque eu estou vendo que o dólar stretch, né, ele vai quintuplar ali no valor. Então eles têm um budget que era tal valor e os brasileiros estão aceitando abaixo, porque ainda assim pro brasileiro tá bom. Eu não vejo eles tipo, não, vamos contratar brasileiro porque brasileiro é um pessoal acalorado, que não sei o quê. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Eu nunca vi ninguém se preocupando com isso. Então, nada a ver. Essa é a minha opinião, né? Eu posso estar errada. Aí tem aqui, ó, o De Niro, tem gente famosa aqui, ó. Qual o impacto de não ter um currículo extenso? Pessoas com pouca experiência também têm espaço no exterior? Eu posso estar mentindo, porque eu não tenho tanta experiência assim, porque eu não conheço milhares de pessoas, mas é algo extremamente assim. Eu, por exemplo, nunca vi. Em todo esse tempo que eu passei aqui, eu nunca vi ninguém com pouco tempo de experiência conseguindo trabalhar de fora. Posso afirmar com tranquilidade que nenhuma empresa aqui nos Estados Unidos vai contratar ninguém pra vir pra cá se não tem experiência. Primeiro que o governo não vai deixar. Já tem um tipo de visto, tinha, né? Nem sei se tem ainda, que ele é um visto pra pessoas com habilidades especiais. E eu tenho uma pessoa muito querida, que eu já falei dessa pessoa aqui 1000 vezes, tem até um episódio do podcast que é um professor meu, ex-professor meu da FIAP, que ele tá no processo desse visto já tem um tempo. E nada. E o cara é fera. É fera mesmo, brabo no que faz. O cara tem todas as justificações da hora que você pensar e mesmo assim não consegue pegar o visto. Então por que uma pessoa com tanto tempo de experiência assim não consegue um visto e uma pessoa com nada vai conseguir? Não tem lógica por trás. Por que uma empresa iria gastar tanto dinheiro, papelada e tudo mais, trazendo uma pessoa que eles ainda vão ter que ter o trabalho enorme de treinar, ajudar com outras coisas também pra vir pra cá? Não tem sentido. Infelizmente não acontece isso. O que pode acontecer é você vir pra cá como estudante, que eu já vi acontecendo, e você pegar algum estágio por aqui. Inclusive, eu tenho um colega que tá aqui, né, estudando, mas ele tá arcando com o dinheiro do bolso dele e tudo mais, e ele conseguiu um estágio agora, acho que ele tá trabalhando pra Google. Então, pode acontecer nesse sentido. Mas aí você tem que pagar pelo visto que você precisa, que é o visto de estudante e outras coisas. Infelizmente, uma empresa, por livre e espontânea vontade, não vai contratar um júnior ou uma pessoa que tem, sei lá, 1 ano de experiência. Infelizmente. Agora, se você tem visto, né, você tem permissão de trabalhar, seja pelo Green Card ou sabe-se lá por quê, sim, tem empresa que vai contratar você sem experiência. Já aconteceu comigo, inclusive, que eu vim pra cá com o conhecimento e com experiência em algo relacionado, mas não na área específica em si. Eles me deram a oportunidade de trabalhar, né, nessa área e poder melhorar esse meu conhecimento. Então, a empresa investiu em mim, porque na área onde eu morava, não tinha ninguém que trabalhava com isso. É uma cidade muito pequena, bem assim, remota, só mato em volta. E eles ainda não tinha essa coisa de trabalhar remoto. Então eles não contratavam ninguém remoto, era presencial. Não tinha ninguém com a experiência que eu tinha de ter o tipo de graduação que eu tenho e o desejo de trabalhar nessa área. Porque a maioria das pessoas que trabalham aqui nessa área, estão investindo, estudar, estão tentando fazer outra coisa, tentando ser programadores, tentando ser analistas, cientistas de dados. Eles queriam uma pessoa para administrar o banco de dados. Eu não tinha. Então eles confiaram em mim. Passei nos testes, fiz prova para provar que eu tinha todo o conhecimento, etc. Acontece de pegar pessoas que não têm experiência, mas têm o conhecimento. Agora, o contrário de trazer do Brasil pra cá, nunca vi, infelizmente. Tem algumas perguntas aqui bem interessantes que eu vou responder praticamente elas todas juntas, então eu vou ler elas aqui primeiro, né? Quero saber quais empresas estão contratando devs pra eu sair daqui. Se possível, fala de salário. Os benefícios e salários seguem o regulamento local? E como é? Onde podemos acompanhar vagas para trabalhar no exterior?
Aí tem aqui de novo, onde podemos acompanhar vagas para o exterior e como funciona o processo de imposto sobre o salário. Essas são perguntas bastante interessantes que nem eu sei se eu consigo responder elas. Eu vou tentar o meu melhor. Primeiramente, sobre onde procurar vagas de trabalho. Alguns dos melhores lugares para procurar vaga primeiramente, o LinkedIn. Pelo menos pra mim, eu acho que tá se tornando uma das ferramentas, assim... Eu acho que é uma das ferramentas mais utilizadas pelos recrutadores. Glassdoor é também um site maravilhoso. Inclusive, responde a pergunta da galera perguntando, com questão de salário e tudo mais. Eu não gosto de falar sobre salário, porque isso é uma variável. Depende aonde você mora. Cada lugar aqui nos Estados Unidos tem um custo de vida diferente. E a maioria das empresas tendem a fazer uma pesquisa para saber quanto que gasta, né? Na verdade, não é uma pesquisa. Quando você é contratado, tem uma documentação que você preenche lá, o lugar onde você mora. Eles fazem todo o cálculo de taxa, que dependendo de onde você mora, distrito e tudo mais, tem um custo diferente. Eles fazem todo esse cálculo aí para saber o que é fair para você, né? Por exemplo, se você mora numa cidade muito grande, que o aluguel é muito mais alto, eles vão tentar te dar um salário que acompanhe mais ou menos o custo de vida dali. Tem isso, né, em consequência de tudo, que agrava o preço, né, ou diminui. Tem o fato da sua experiência, das suas certificações, do seu conhecimento, tudo isso aí conta na hora de você for receber uma proposta de trabalho. Eu já tive uma vez que eu negociei meu salário, foi nesse último que teve agora, porque eu levei em consideração todos os anos que eu tive de experiência. Eu queria ter um downgrade no meu salário, mas que eu já tive isso antes, e eu não queria passar por isso de novo, eu queria algo a mais. Então, eu só saio de uma empresa se eu vou ganhar mais, né? Eu negociei o salário pelo tempo de experiência que eu tenho. Também teve um custo diferente. Uma pessoa do mesmo nível que o meu, por exemplo, vai receber um salário diferente, fazendo a mesma coisa em outro lugar. Pode ser que ela ganhe mais do que eu, pode ser que ganhe menos do que eu. E aí, também aqui tem essa coisa de cap. Quanto mais você ganha, não vou dizer mais você ganha, mais você paga imposto, que isso é uma mentira. Mas tem níveis diferentes de quanto você paga. Por exemplo, se você faz até 20 mil por ano, você acho que nem paga imposto. Se você faz até não sei quanto, 35 mil, você paga tantos imposto por ano. E aí você faz não sei quanto, até não sei quanto, você paga outro tipo de imposto. Então, isso aí são todas as informações que vão ser baseadas em quanto você ganha pra determinar quanto de imposto você tem que pagar, né? É a mesma coisa no Brasil, né? Aí eu falo, quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Que é mentira, né? Porque se fosse assim, então o Jeff Bezos já tinha dado bilhões já pra esse país, já em só imposto. Infelizmente, ele não faz isso. Depende. Por isso que eu não gosto de falar de salário, porque às vezes o que eu ganho pode ser menos do que uma pessoa que tá morando numa cidade maior, e pode ser muito mais do que uma pessoa que tá morando numa cidade menor do que a cidade que eu moro. E aí eu não quero falar porque as pessoas vão achar que esse é o salário base. Então, pra você ter uma noção de quanto que você talvez vai receber, usa o site chamado Glassdoor, porque esse site, ele é todo construído em colaboração de funcionários das empresas. Então, em anonimato, você vai lá e faz seu review. Então, por exemplo, eu trabalho em empresa X, tem os pros, tem os cons, né, os prós e os contras. Aí você pode falar dos benefícios, aí você dá a opinião do que pode melhorar, e aí você pode também falar quanto que é a sua faixa salarial. E aí ninguém sabe quem é você lá, porque você não coloca o seu nome. Mas isso cria um banco de dados, e aí eles conseguem fazer uma análise de mais ou menos quanto essa empresa e determinado cargo em determinada cidade vai receber trabalhando para essa empresa. Então é uma ferramenta muito boa. Tem outras ferramentas também que as pessoas usam para isso daí também, mas essa é a que eu mais uso. Não quer dizer que exatamente os recrutadores vão checar tudo que você tá lendo ali, porque não. Porque eles vão tacar uma vaga que não é nem para você ali, porque eles querem contratar. Recrutador ganha comissão por cima de contratação. Eles estão desesperados para contratar. Tem a pressão deles lá e tudo mais. Mas eu gosto do LinkedIn. Não sei se vocês sabem, a maioria das vagas que as pessoas conseguem trabalhar é por indicação. É você conhecendo as pessoas. Então, se você contribui com o LinkedIn, com conteúdo, principalmente em inglês, você vai atrair outras pessoas que estão ali, não é nem recrutador, mas estão ali pela comunidade, porque quer ler case de sucesso, quer saber o que as pessoas estão fazendo. E às vezes vê alguma coisa que você faz que acha que, tem um talento aqui e acaba te indicando pra vaga. É uma das ferramentas que eu gosto de usar por causa disso, pra facilitação de conhecer pessoas de outras empresas, e Glassdoor pra saber questão de salário, até review de outras pessoas, pra saber se essa empresa é digna da minha presença ali. Também tem o Indeed, que eu uso bastante. O Google mesmo tem uma ferramenta que ele é bem generalizado.
Você procura por alguma coisa, por exemplo, Database Administrator em Pittsburgh, por exemplo. E aí aparece lá várias vagas em vários sites diferentes. Também funciona, o Google tem essa ferramenta, essa funçãozinha assim, que também é legal, que eu uso às vezes. Tem o Monster também, que é uma plataforma que eu já usei muito, mas eu não uso tanto quanto eu uso o Glassdoor e o LinkedIn. Eu vou fazer um post lá no meu blog com todos os links, todas as ferramentas que eu já usei para procurar vaga de trabalho, para poder saber com faixa salarial e tudo mais, e também dar alguns outros insights sobre os assuntos que eu tô falando aqui. É possível trabalhar nos Estados Unidos com nível júnior, ou geralmente as oportunidades são em vagas mais seniors, né? E até o Thiago respondeu aqui, Thiago Custódio. Dificilmente. Para trazer alguém de fora, eles têm que justificar que não encontraram profissionais com aquele perfil. E é exatamente isso que eu acabei de falar. Tem todo um processo. Desde quando eles vão colocar a vaga nos sites, eles têm que registrar tudo isso. Então, por exemplo, passou não sei quanto tempo com essa vaga aberta, distribuíram em todos quantos sites que tem, foram atrás, fizeram entrevistas, ofereceram essa vaga pra gente de fora, ofereceram até pra treinar pessoas pra poder preencher essa vaga. Procurou em tudo quanto que é canto e não conseguiu realmente achar alguém, aí eles vão cogitar em achar alguém de fora. Só que essa pessoa tem que realmente provar que tem, né, as habilidades especiais que essa vaga precisa. Um júnior, infelizmente, não tem o tempo suficiente para poder adquirir esse conhecimento. Você pode ter o maior conhecimento teórico naquela área, só que você só vai ter o conhecimento mesmo prático e entender muitas das coisas conforme o tempo vai passando. Você vai sendo exposto a bugs, erro, coisa que você não tá quebrando a cabeça. Quanto mais você conversa com as pessoas, mais experiência você adquire delas. Então, isso são coisas que você vai adquirindo com o tempo. Você vai construindo esse seu cinturão, utilidades, né? Que são as ferramentas, as tecnologias, habilidades que você tem. E isso um júnior, infelizmente, não consegue desenvolver em um curto período de espaço. Não o suficiente para vir para os Estados Unidos. Infelizmente, os Estados Unidos, como já cansei de falar, é um dos países mais burocráticos que tem para se migrar em questão de trabalho. Eles não vão contratar um júnior, infelizmente. Aí tem uma pergunta interessante aqui, ó. Léo Balter. Como foi o seu processo de visto e green card? Já passei por tanta coisa bizarra nesses temas e imagino que cada um tem a sua bagagem diferente. Esse é um assunto muito mais complexo, que eu vou gravar um vídeo na sequência desse, comentando exatamente sobre isso daqui, porque agora que eu já passei por praticamente todas as etapas, né, agora só falta a etapa da naturalização, né, da cidadania americana, então eu vou gravar um vídeo separado para poder contar esse meu processo, porque foi um processo bem extenso, chato e também interessante para quem tá passando pelo mesmo processo. A pessoa, né, Raíssa falou: oi, eu tenho o sonho de ir para os Estados Unidos. Você foi como turista? É muito difícil ficar definitivo? Eu vou assim que acabar a faculdade, não tenho interesse de voltar. Me responde, por favor. Isso é uma das perguntas que eu mais recebo, e é desse exato jeito. E eu já acabei de responder, então você já deve ter uma noção de que, infelizmente, você não tem como vir para cá para trabalhar. Você tem como vir pra cá como turista, com certeza. Tem muita gente que vem pra cá e fica, mas infelizmente desse jeito você não consegue trabalhar, por exemplo, na área. Se você tá terminando a faculdade e tá vindo pra cá achando que eu vou ficar ali como turista e vou conseguir uma vaga, infelizmente você não vai conseguir. Mas que você já esteja aqui, porque a pessoa vai pensar: eu já tô aqui, vai ser mais fácil. Eu vim pra cá como turista pra passar um tempo com meu ex-namorado, achando que eu ia fazer exatamente isso, que eu ia aplicar pra várias vagas e eles iam me contratar. Já tô aqui mesmo, eles vão querer me contratar. Se com experiência e conhecimento sólido há muitos anos já é difícil você conseguir o visto de habilidades especiais, imagina vindo pra cá como turista. Não vai mesmo. Uma das primeiras coisas que eles perguntam quando você vai aplicar pra uma vaga de trabalho aqui, você tem o visto, permissão de trabalho, ou se você vai pedir em algum momento trabalho ali. Se você falar que sim nessas duas perguntas, eles vão te desclassificar. Se você falar que não, eles vão te perguntar na entrevista. Eles vão falar: eu sei que você falou isso aqui e tal. Mesmo se eles não te perguntarem na entrevista, quando eles forem fazer o background check, que nada mais é que eles vão checar seus antecedentes criminais e vão checar sua documentação para ver se você tem realmente permissão de trabalhar aqui. Se você não passar, eles não vão te contratar. Então essa é a verdade nua, crua e fria de que infelizmente não é tão simples e maravilhoso como todo mundo acha. Agora, se você quer vir pra cá e tem contatos, aí o máximo que você vai conseguir trabalhar é trabalhar under the table. Você pode fazer, sei lá, freela, só que como americano, você não existe aqui. E vai chegar um tempo que ou você vai ter que voltar pro Brasil, né, que o seu visto normalmente dura entre 3 até 6 meses como turista, você vai ter que voltar pro Brasil. Porque se você não voltar pro Brasil, você fica lá com a flag no seu passaporte.
Por exemplo, e se você tiver vontade de sair dos Estados Unidos? Se você tiver vontade de viajar para outros lugares? Tipo, eu quero visitar a Europa, eu quero visitar minha família no Brasil. Se você sair dos Estados Unidos com o visto já vencido, eles vão dar um stamp no seu passaporte que te proíbe de voltar pra cá, ou por tempo indeterminado, ou até 10 anos. Eu não indico ninguém vir pra cá, ficar sem documentação, porque você vai ter uma vida difícil aqui. Tem gente que vem pra cá e tá de boa, porque tem uma comunidade que suportam eles. Trabalhar como garçonete, cozinheiro, pedreiro, limpeza, né? Empregada doméstica, babá. Esses são os tipos de trabalho que talvez você consiga sem um vínculo empregatício, né? Que eles vão te contratar independente se você tem ou não permissão de trabalhar aqui, ou se você tem visto pra ficar aqui. Eles não vão checar isso daí. Mas pra você conseguir esse tipo de trabalho, você tem que conhecer pessoas aqui, porque isso é ilegal e você pode acabar sendo deportado se alguém descobrir que você tá aqui. Então, eu não recomendo, porque é uma vida, tipo, que você tá sempre fugindo ali, né? Qualquer coisa, qualquer pessoa pode tentar te prejudicar, você pode perder o direito de voltar pra cá. E aí você fica também preso ao país, que você não consegue sair. E aí, se você sai, você não consegue voltar. Eu não aconselho, infelizmente, a fazer esse tipo de coisa. E eu gosto de ser sincera. Não é pra diminuir ninguém, não é pra cortar as asinhas de ninguém, porque se eu pudesse, eu trazia todo mundo pra cá, porque aqui é um lugar que você consegue fazer dinheiro. Tanto é que eu vejo muita gente falando que aqui, nos Estados Unidos, é o lugar que você vem, faz dinheiro enquanto você é novo e vai embora. E eu concordo mesmo. Eu não quero me aposentar aqui, de jeito nenhum. Bom, como citado no outro vídeo, eu vim pra cá sem experiência como administradora de banco de dados, porém, do jeito que eu sou agora, eu sempre fui muito entusiasmada com as coisas que eu estudo, porque eu tenho dificuldade de manter minha atenção e também de absorver algumas coisas. Tem coisas muito complexas que eu entendo assim, ó, na lata, e tem coisas muito simples que demora pra mim aprender, e vice-versa. Então, eu tentei muito conseguir uma vaga como DBA no Brasil antes de vir pra cá, porque quando eu prestei o vestibular, eu já fui pra esse curso que eu me graduei com a intenção de me tornar administradora de banco de dados. Eu não queria exatamente ser programadora em banco de dados e também não queria ser analista de dados, nem nada desse tipo. Tinha o conhecimento e acabei exercendo ele, mas eu queria muito trabalhar como administrador de banco de dados e é muito difícil entrar nessa área quando você não tem experiência. Pelo menos no Brasil foi essa a experiência que eu tive.